Olá pessoal, hoje está friozinho aqui, um vento bom na chácara aqui, marmeladinha ali no cantinho. Hoje estou testando aqui uma caixa. Essa caixa aqui se chama caixa modelo Adu. É uma caixa desenvolvida especificamente para abelha marmelada. Tem uma caixa aqui de marmelada. Essa caixa aqui, ela é própria para a produção de própolis. A gente tem a própolis aqui na entrada e tem essas ripinhas aqui para ir retirando para a formação de própolis. Quando a gente observa a caixa de marmelada, essa caixa aqui ela está com acetato aqui por cima, e a marmelada ela tem uma característica, ela fixa as crias na tampa da caixa, ela fica grudada no teto. E por causa disso, até fui desenvolvendo aqui eu mesmo o modelinho de caixa de própolis. Eu fiz ela um pouco mais grossa por causa do calorão que está tendo. E eu dividi a caixa em duas seções. Uma seção para cria e uma seção para pôr alimento. As marmeladas elas têm o hábito de... A maioria das melíponas, mas das trigonas, melíponas, elas, próxima à entrada, elas fazem um conduto. E ao final do conduto elas depositam alimento. Só que se a gente abrir aqui a caixa, ó, vocês vão ver, ela faz um canalzinho de cera bem na entrada ali, ó, que esse canal ele tá indo até aqui. Eu não vou abrir muito porque tá frio, mas aqui. Elas deveriam estar depositando alimento nesse local aqui. Só que isso não aconteceu nesse modelo de caixa que eu desenvolvi. Mas eu percebi essa necessidade de ter as duas divisórias. Essa aqui é uma caixa chamada modelo Adu, a do Schwad. Ele desenvolveu ela para marmelada. Ele percebeu o seguinte: como ela deposita o ninho no teto da caixa, ele não utiliza o acetato. A caixa tá quentinha. Ele deixou a tampa aqui sem acetato. Ele colocou elas fazem um canalzinho de uns 20 centímetros mais ou menos. Ele colocou aqui ele desenvolveu a ideia de colocar esse conduíte aqui, pode ser um cano, algum negócio feito de madeira aqui, que leva a entrada delas até na melgueira. Essa aqui vai ser a melgueira onde elas vão depositar o mel ou própolis. Então elas vão entrar lá na entrada da caixa, vem até na melgueira. Essa melgueira ela é removível, então a gente tem aqui a remoção da melgueira. Então eu posso ver. Aqui do lado ele deixou um espaço inteiro. Aqui eu deixei só uma entradinha para ver, não sei se vai dar certo. Para as abelhas virem para o ninho. Então elas vão entrar pelo canal, vão vir para a melgueira, depositar seu alimento próximo à entrada, e elas vão se conduzir pelo canalzinho aqui para a caixa ninho, onde eu vou pôr as crias. E a intenção é que daí nesse modelo de caixa aqui, para a abelha marmelada, especificamente as filhas melitas, elas vão ocupar esse espaço aqui todo de cria. Geralmente elas produzem muita cria. E na hora de eu fazer a multiplicação do enxame, como elas depositam parte do ninho na tampa, boa parte vai ficar presa na tampa, essa tampa eu transfiro para outra caixa, fazendo assim a divisão delas. A intenção hoje era fazer transferir uma caixa, uma abelha que entrou numa isca, para essa caixa aqui. Mas acho que hoje está muito frio para fazer isso. Assim, aqui agora eu instalei essa entrada aqui. Eu comprei da Morada das Abelhas, é um alimentador para as abelhas sem ferrão, né? Esse modelinho aqui ele é interessante para marmelada, que ele tem a entradinha pequenininha. Ele é bom para jataí também. Aqui vai um vidrinho depois, um vidrinho com xarope ou mel, né, que a gente usa para alimentar elas pós-divisão. Depois eu posso remover essa entradinha aqui e colocar em outra caixa ou manter nela mesma. Geralmente a gente faz isso para os enxames matriz, que vão ser multiplicados, então eles precisam de suporte alimentar. E uma curiosidade, essa caixa aqui, o Maurício Adu, ele desenvolveu ela quando ele tinha 14 anos. E ele chamava essa caixa de caminhãozinho, olha só. Isso lá em 1993. Ela parece um caminhãozinho de brinquedo, assim, de madeira. E por isso ela se chama também carinhosamente de caixa caminhãozinho.
Essa caixinha aqui eu fiz ela de cedro. Esse cedro aqui ele é bom, que ele é um bom isolante térmico. As marmeladas elas gostam muito de calor. Geralmente elas fazem o ninho na parte mais alta, assim, em local que pega sol ou até em palanque de cerca. Mas tenho reparado que o calor estava muito forte ultimamente, então tenho focado mais em proteger elas do excesso de calor. Isso ajuda a manter o enxame forte. Que a isca com a caixa com uma garrafinha, né? Em geral a gente usa garrafinha desse tamanho. As abelhas elas costumam propolizar a caixa toda e tudo que está perto. Então esse aqui é o tratador, primeiro tratador que eu comprei. Ele usa esse biquinho furadinho, é bico bem pequenininho, o produto que está dando não vaza. E elas sugam o xarope aqui por esses furinhos. Só que acaba às vezes de ficar pingando. Aí eu pedi agora uma tampinha diferente, esse modelo aqui, que foi desenvolvido. É interessante, tanto esses bicos aqui quanto esse negócio foi desenvolvido com impressora 3D e agora o material é injetado, mas é bem interessante. Esse bico aqui tem um princípio similar, só que ele é um sistema anti-gotejo. Então eu vou pingar aqui e ele vai ficar meio cheinho, mas não o suficiente. As abelhas marmeladas, em geral, tem uma dificuldade de alimentar elas, que elas acabam morrendo afogadas se eu colocar qualquer potinho. Em geral, a gente coloca um frasquinho, deixa eu achar um modelo. A gente coloca um potinho desses aqui dentro da caixa e alimenta elas, mas se você observar, elas acabam, que tem algumas abelhas mortas aqui, elas se afogam dentro do potinho, por mais que eu coloque algum material aqui, elas acabam se afogando. Aí, por isso a necessidade de desenvolver o uso de um alimentador. Então, só que tem um inconveniente também. Às vezes a gente vai utilizar alimentador e vem abelhas externas e acabam atacando o enxame se ele estiver fraco. Isso é um problema. Aí eu pedi agora esses alimentadores aqui para poder estar utilizando nessas caixas. Um fato importante aqui desses alimentadores, tipo uma abelha com uma marmelada aqui, eu vou colocar 20 ml, 10 ml de alimentação aqui, eu não vou colocar uma grande quantidade. Se fosse um enxame muito grande, eu colocaria até 100 ml, que seria o equivalente a esse frasco aqui, que é muita coisa. A gente tem aqui uma mandaguari preta, hoje está frio, então elas se recolheram. Uso o alimentador também. Essa mandaguari ela consome no máximo 30 ml, é um enxame bem forte, então acaba não usando tanto. Aqui ainda sobre alimentadores, passei uma aguinha aqui para ficar mais bonitinho. Olha lá as mandaguari preta. Como eu comentei no outro vídeo, as abelhas elas fazem um canal de 20 centímetros mais ou menos. Então esse alimentador é assim, ele tem um conduíte aqui dentro que serpenteia até chegar na entrada da caixa, tendo mais ou menos esses 20 centímetros de condução. Qual que é a função das abelhas? Como elas não têm ferrão, elas não possuem muita defesa, a defesa é a própria colônia. A colônia é uma fortaleza. Então, e esse canal aqui, essa formação que a gente coloca, ele acaba funcionando como uma espécie de corredor polonês. Então, as abelhas que estão aqui dentro, elas vão defender o ninho de ataque de outras abelhas. Aí, aqui tem uma outra caixa padrão ímpar aqui, feita de cedro. Essa caixa aqui, ela tem um alimentador mais simples, ele não tem o canalzinho, você vai ver, ele é maior. Então, nessa caixa aqui, o que eu fiz? Eu fiz o furo de entrada em diagonal, para que as abelhas, elas estão, na verdade, elas estão saindo aqui, dentro da caixa, elas não estão saindo direto, para ter um pouquinho dessa proteção aqui. Nessa caixa de marmelada eu fiz algo similar, mas eu pus uma madeira mais larga, então elas vão entrar lá dentro em diagonal. Esses alimentadores aqui, ó, como é que ele é por dentro aqui. Simples. Mas ainda assim as abelhas elas acabam ocupando esse espaço interno aqui para proteger contra forídeo, contra outras abelhas que podem estar atacando. Aqui, pessoal, eu não falei sobre a caixa modelador, caminhãozinho, né? As medidas dela. Essa caixa, a gente sempre padrão de caixa para abelha sem ferrão, a gente trabalha com medida interna. Então,
Aqui ela tem 18 centímetros de largura por 18 de comprimento, esse primeiro módulo. E ele tem 20 centímetros, ele vai ter, não, aqui tem 15 centímetros de altura, mais ou menos, que eu fiz essa caixa. Então ela é 18 por 18 por 15. Acaba que eles acabam, eu achei essa medida boa pela experiência que eu tenho com as minhas abelhas. Mas ela pode ter até 20 centímetros de altura interno, 20 centímetros por 18 por 18. Por que eu adotei 18 por 18? É uma medida que eu usei para fazer outras caixas. Então a caixa de Mandaguari ela também é 18 por 18 interno. Então se eu quiser aproveitar módulos, então se eu achar por bem de aumentar a abelha, eu posso pegar esse módulo de cria aqui, se eu sentir necessidade, né? E colocar nessa caixa aqui. Não havendo, olha lá, aumentaria pouco, mas para as abelhas faria muita diferença. Esse módulo aqui ele tem 7 centímetros de altura, 7 centímetros e meio na verdade, e também 18 por 18. E a caixa continuaria mais ou menos igual. E eu continuaria tendo a melgueira aqui. E se houver necessidade, se eu achar que por bem, se eu quiser, eu também posso colocar mais um adicional na melgueira aqui para caber mais alimentos. Aí ficaria uma caixa modular mais padronizada. Essa é a intenção desse modelo aqui que eu desenvolvi a partir do modelo caminhãozinho. Então, assim, por que a gente faz assim? Porque é uma dificuldade de conseguir madeira, conseguir fazer as caixas, então o aproveitamento ele tem que ser o máximo. E o ideal na criação de abelha sem ferrão é que você padronize modelos. Então hoje eu estou aprendendo a manejar, então eu tenho um modelo que é o que eu desenvolvi para própolis, que é esse modelo aqui de produção de própolis. Só que esse é um modelo. Aí você vai olhar no meliponário, tem várias caixas e não é interessante ter tanta caixa assim. Essa aqui é uma caixa que eu adquiri recentemente, ela já é outro modelo. Aqui por curiosidade está um ninho isca, vai que acontece alguma estimação, dificilmente elas entram assim, mas se tiver oportunidade elas podem acabar entrando. E aí fica um monte de caixa. Então agora estou adotando padronização. Esse aquário aqui, ele está aqui por curiosidade, eu fiz um experimento um tempo atrás e acabou ficando ele aí.